Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Salmos 73, 2 ao 4. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Rafa. Então hoje nós vamos dar início ao nosso devocional da Dor ao Milagre, da Fabiola Mello, que começamos ontem, né, com a introdução. E eu já gostaria de convidar você a participar comigo neste devocional, a você comentar aqui embaixo, compartilhar com mais uma pessoa que queira participar do nosso devocional ou que essa palavra possa falar com mais uma pessoa. Amém? Então vamos lá. Então hoje o tema do nosso devocional é: o justo não é punido, o justo ele é podado. Então vamos lá. Por que o justo sofre? Você já se perguntou alguma vez por que o justo sofre? Porque mesmo quando fazemos tudo certo, quando temos uma vida reta diante de Deus, buscando ter o caráter de Jesus, quando estamos nos aproximando mais da presença dele, sendo fiéis e gerando frutos no reino dele, por que ainda assim nós sofremos? Essa indagação não é só minha, não é só sua, não é só dos nossos dias difíceis, mas é também de muitos anos atrás. A Bíblia já mostra essas indagações quando Asaf, no Salmo 73, pergunta a Deus por que parece que os ímpios que os ímpios prosperam mais e são mais alegres do que os justos. Porque parece que muitas vezes os justos são tão punidos quanto os ímpios. Qual a diferença de ser justo e ser ímpio se a gente vai passar pelas mesmas coisas? E é verdade, justos ou ímpios, nós estamos sujeitos às mesmas dores. A diferença está quando aprendemos a interpretar e então entendemos o propósito da nossa dor. Não sei se você já se perguntou no seu momento de dor e sofrimento algo semelhante a: Jesus, para qual fim essa dor está me levando? Por que eu estou sofrendo isso? O que o Senhor quer fazer com essa dor? Qual o propósito dessa dor? A diferença está no propósito da dor. Se você levar uma facada ou se você passar por uma cirurgia, a dor do processo de recuperação é a mesma. A diferença é que o propósito da facada é que você morra e o propósito da cirurgia é que você viva. Mas a dor da recuperação é a mesma. A nossa carne não reconhece a diferença entre uma coisa e outra. O corpo não vai pensar: ah, esse é uma coisa e isso é outra. Ah, esse corte aqui foi feito com violência por um criminoso, com uma faca, e esse aqui foi feito com gentileza por um médico segurando um bisturi. A dor de recuperação é a mesma. É o corpo em um processo de cicatrização de um corte. A diferença é a intenção. O nosso sofrimento ele não tem um propósito de morte. A nossa dor não tem um propósito de castigo ou punição. A nossa dor e o nosso sofrimento têm um propósito para que tenhamos uma nova vida, uma vida em Jesus. Não uma vida comum, mas uma vida sobrenatural com Jesus. O justo precisa entender que existe propósito por trás da dor. Existe um porquê. Jesus falou: "Vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me." Ele estava nos mandando fazer algo que ele mesmo faria, que ele fez. Ele tomaria a sua cruz. Então, se queremos nos parecer mais com Jesus, precisamos entender que ele também sofreu dores. Ele sofreu, mas existia propósito na dor dele. Isaías 53:5 diz: "Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Jesus morreu para que entendêssemos que até a nossa dor ele quer gerar que até em nossa dor ele quer gerar vida em nós. Até na dor ele quer que vivamos algo novo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. Muito forte, hein? E agora nós vamos... Este aqui, assim como nos outros vídeos do canal, em alguns devocionais que a gente fez, ele também tem as perguntas. E isso eu acho bem legal, que pode nos direcionar aí, né, para o nosso devocional. Então, assim, ó, alinhando o coração. 1. Como você pode mudar a sua perspectiva sobre o sofrimento, para vê-lo como uma poda divina em vez de uma punição? Eu acredito que a parte aqui do texto que fala a diferença é a intenção. O corpo, em um processo de cicatrização de um corte, é um processo de cicatrização. Ele não vai saber diferenciar o que foi de maldade e o que foi apenas para te ajudar. Né? O nosso sofrimento ele não tem um propósito de morte, a nossa dor não tem um propósito de castigo ou punição. A nossa dor e o nosso sofrimento tem um propósito para que tenhamos uma nova vida, uma vida em Jesus. Eu acho que é a resposta para isso daqui, onde nós estávamos... Vamos passar por uma dor, vamos passar por um sofrimento, mas é fazer esse pensamento, ter esse pensamento. A nossa dor e o nosso sofrimento têm um propósito, para que tenhamos uma nova vida, uma vida em Jesus.
Mesmo que naquele momento seja difícil você acreditar nisso. Seja difícil nós acreditarmos nessa verdade, mas essa é a verdade que nós temos que acreditar. E em que áreas da sua vida você precisa confiar mais em Deus durante os tempos de dor e dificuldade? Eu acredito que uma área que a maioria das pessoas, nós todos, devemos confiar mais em Deus é na área financeira. Muitas das vezes nós ficamos com muitos medos, muitos receios, mas nós temos que crer que o Senhor ele está cuidando. Nós temos que ser prudentes, sim, né? Economizar ali quando precisa economizar, mas nós temos que crer que Ele é o Deus da nossa provisão. Que Ele irá prover sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E se você pensou em mais áreas aí, anota aqui embaixo, comenta aqui embaixo que Deus falou com você neste devocional aqui. O justo não é punido, o justo ele é podado. Né? Como que a gente vai entender essa poda? E a gente vai descobrir isso amanhã, que o próximo amanhã vai falar sobre a poda. Bem forte, né? Será que nós estamos dispostos a ser podados pelo Espírito Santo, né? Por Jesus, por aquilo que Ele quer fazer na nossa vida? Nós queremos ter os nossos próprios ramos, né? Então, versículo para a sua oração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Confesso que eu ainda estou com um pouquinho de vergonha de estar gravando sozinha, mas é um começo. E para viver algo novo, aqui ó, até na dor ele quer que vivamos algo novo. Para mim é uma dor, assim, uma vergonha estar gravando esse vídeo sozinha, mas eu sei que é algo novo que o Senhor está fazendo na minha vida. Amém? Então eu espero que você tenha gostado, que vocês participem comigo aí esses 30 dias. E eu vejo vocês amanhã. Tchau!